Momento Prevenção e Saúde. Hoje eu tenho a satisfação, a alegria de receber aqui conosco a nossa irmã Marina Rodrigues dos Santos, ela que é enfermeira, psicopedagoga, especialista em autismo e saúde da família. Ela vem conversar um pouquinho conosco. Nós comemoramos no dia 2 de abril, é o dia de conscientização mundial sobre o autismo. Tivemos aqui a presença na sexta-feira, né, no início do mês, da doutora Priscila, que é psiquiatra infantil, e falou justamente sobre esse assunto conosco. Ela trouxe a questão do diagnóstico, tratamento, entre outras informações de prevenção. E como nós estamos no mês, falando sobre o autismo, e estamos vivendo também uma situação um pouco difícil, né, para não dizer muito difícil, na nossa região, principalmente no tratamento com crianças com necessidades, aqui ampliando, né, não só sobre o autismo. E ela vem falar um pouquinho pra gente sobre essa continuidade. Inclusive eu tinha falado com a doutora Priscila, né, sobre a presença da Marina, ela que também é mãe de uma autista, sobre o que fazer, como as famílias devem lidar, principalmente depois do diagnóstico, que é um momento muito difícil. Seja bem-vinda, Marina, um bom dia. Bom dia, Alcemir. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui com vocês, estar aqui com você, Alcemir, para falar um pouquinho de um assunto que é tão midiático, né, que a gente vê tanto nas redes sociais, mas que quando ele chega na casa da gente, ele bate na porta da gente, a gente percebe que não é tão tranquilo assim o acesso à informação, o acesso aos tratamentos, né? Como lidar com aquela situação dali para frente. O Marina, e a gente percebe que não tem essa de cor, raça, poder aquisitivo, confiar ou não confiar em Deus. É o que Jesus dizia: no mundo havereis de ter aflições. Se a gente está aqui nesse mundo, pode chegar não só a situação do autismo, mas qualquer outra situação na nossa casa, nós estamos sujeitos e a gente precisa estar firme e contar sempre com o apoio de pessoas que entendem, pessoas que podem nos ajudar. E você veio no meu coração, é uma pessoa que pode nos ajudar, principalmente os nossos ouvintes, no que diz respeito à orientação, porque você também viveu este momento de receber o diagnóstico, né, da sua família, do seu filho, como eu também recebi esse diagnóstico. No ano passado eu tive isso no meu coração, percebi que o meu filho não estava legal, não era... Não senti aquilo, fui estudar, fui procurar, e quando desconfiei, realmente eu falei: meu filho precisa de ajuda. E a gente, com a doutora Priscila, já tinha entrevistado ela 2 anos atrás, lembrei de algumas coisas e a gente conseguiu o diagnóstico em 3-4 meses, que a gente sabe que é necessário o quanto antes o diagnóstico para a gente entrar com o tratamento. Então eu gostaria que você já começasse falando sobre isso, né? Quantas famílias nesse tempo de pandemia estão tendo se surpreendendo com essa situação de ter um filho autista, ou não só um autista, mas tanto síndrome de Down, tantas outras situações que a família vai enfrentando. Eu tenho percebido que também crianças têm deixado de desenvolver nessa pandemia, né? Às vezes pai e mãe fica desesperado: minha criança, será que está com autismo? Será que tem autismo? Será que é isso, aquilo, outro? Porque não fala, já está com 3 anos e de repente nem é autismo, porque não tem interação social. Fala um pouco pra gente sobre isso, minha irmã. Olha, trazendo sobre o impacto de um diagnóstico infantil na vida de uma família, que eu falo sempre assim: quando nós mães, né, estamos grávidas, nós falamos o seguinte: é menino ou é menina? Uhum. E a gente responde assim: que venha com saúde. Isso. Por mim tá tudo certo. E até em uma das palestras que eu fui dar lá em Naviraí, eu perguntava assim para o público: e quando não vem com saúde? Uhum. O que acontece? Porque a gente às vezes tem uma preferência de querer que venha um menininho, venha uma menininha, mas de repente aquele serzinho que a gente planejou ou não, que a gente tem no nosso colo, que tem no nosso meio, que a gente amou e ama, ele não vem com aquela plenitude que a gente esperava. Uhum. E o impacto que dá no momento que alguém, um profissional médico, um profissional terapêutico, chega para nós, pai e mãe, e fala: olha, ele tem isso, ele tem aquilo. Por exemplo, tem
ele vai vir com uma malformação, não, ele não vai ouvir muito bem, né? E em relação ao autismo, esse impacto, ele é muito maior. Por quê? Porque o autismo, a gente não tem um exame. É uma surpresa, aí você não espera. Você não espera, você não tem um exame positivo ou negativo para autismo. Você não tem um exame reagente e não reagente. Né? Como você disse, eu sou enfermeira, eu sou da área de humanas, e nós, profissionais da saúde, nós somos muito concretos. Nós vamos tratar uma hipertensão, a gente tem um parâmetro de hipertensão. Nós vamos tratar uma infecção, nós temos parâmetros para uma infecção, né? Diabetes, nós temos parâmetros. De repente chega o autismo, que para nós, olhando à primeira vista, perdeu-se todo o parâmetro. Então é muito difícil você aceitar algo que para você muitas vezes é até difícil de enxergar. Já que o autismo não, como a gente fala muitas vezes na rede social, autismo não tem cara, autismo não tem formato, não tem perfil socioeconômico, não tem condição, que a gente passa assim, esse aqui tem mais chances de ser autista, esse aqui tem menos chances. Existem possibilidades de estudos genéticos, mas também não é garantia. E no meio disso tudo, você recebe esse diagnóstico que pra gente não é palpável. E para quem é família, precisa passar por esse processo de aceitação. E para poder passar por esse processo de aceitação, ele tem que passar por um processo profundo de entendimento e conhecimento. Porque se depender dele no que diz respeito a olhar os comportamentos que são desenvolvidos no autismo, as pessoas não conseguem enxergar isso. E ao mesmo tempo isso é muito difícil, porque essa criança precisa de ajuda. Esse adolescente precisa de ajuda. Hoje nós temos jovens e adultos fazendo diagnóstico, que precisam também de ajuda. E não é uma ajuda também tão simples. Não basta ter boa vontade para acompanhar o autista. Você tem que conhecer sobre o autismo, tem que entender sobre o assunto. Não é tão fácil. Então, tudo o complexo disso tudo, quando chega lá dentro, nessa célula menor, pai, mãe, ou cuidadores, vô e vó, tio e tia, que estão ali dentro, próximo dessa criança, o impacto é tremendo dentro dessa casa. Verdade. O impacto, ele desestrutura a família, né? Eu estou há 7 anos nessa caminhada do diagnóstico do meu filho, hoje já é um adolescente, e durante esses 7 anos eu tenho conversado e convivido com muitas famílias. Existem famílias que o casal se separou, não aguentou. Existem famílias que até hoje estão no processo de aceitação, não aguentaram. E não há assim, como como você perguntou, né, uma orientação. O impacto do diagnóstico ele é muito pessoal. Ele é um processo pessoal, individual. Às vezes o esposo consegue desenvolver mais, a esposa menos, às vezes o contrário. Por quê? Porque é uma aceitação. Cada pessoa tem seu tempo, né? E a aceitação de um problema. Que você não espera ter esse problema. Porque ninguém espera ter um filho que tem um diagnóstico. Marina, e principalmente assim, o meu filho, eu comecei a perceber quase nos 2 anos. Os 2 anos que eu percebi, ainda fiquei analisando, conversando às vezes com a minha esposa, porque ele desenvolveu bem. Começou a falar, nos chamar papai, mamãe, falar o nome do cachorro, e chegando próximo aos 2 anos ele parou e começou a regredir. Que a gente fala, desligou o botão, né? Pois é. Na nossa linguagem um pouquinho mais assim, dentro do acompanhamento, né? Quando entra na poda neural, nessa faixa etária dos 2 aos 3 anos, aí a gente fala, desligou o botão e ele entrou totalmente dentro do espectro. Então, isso é muito difícil. Você pensa a sua expectativa, a expectativa da família, e assim como você está colocando aqui para nós, né, a sua história, são milhares de histórias. Assim. São milhares. Né? Hoje o autismo, ele cada dia aumenta assim, muito o número de casos de crianças autistas. Né? Então a gente tenta, aí fora uma outra situação, né? Aí nós vamos lá. Por quê? Aí vem a culpa, né? Na família. Por que o meu? Porque o meu filho... E o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi excesso de tela? Será que foi... E você começa a se martirizar. E entra nesse... Por isso que a gente fala, né? Esse processo de aceitação entra todas essas condições.
né? A culpa, o que eu fiz? Vocês perceberam nessa faixa etária de 2 a 3 anos, quantos vão colocar, mas ele não fala, mas porque a mãe era assim, não falava, o pai era assim, não falava. Isso cada criança tem o seu tempo, a gente, até profissional pode fazer isso, faz né? isso, cada criança tem o seu muito... tempo. E a gente já quer ouvir isso mesmo, porque quem é que quer aceitar? Quem quer aceitar? A gente quer escutar aquilo que dói menos. A verdade é essa. Todo pai, toda mãe quer escutar aquilo que causa menos dor. Então até é um alívio quando alguém fala assim, nossa, mas não, seu filho não tem nada, não. Né? Espera o tempo dele, daqui a pouco chega uma criança com 4, 5 anos, um diagnóstico tardio, sendo que ela poderia já estar desenvolvendo algumas coisas. Quanto antes, melhor para o desenvolvimento, né? O tratamento. Justamente, porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, quanto mais precoce você entra para poder motivar, estimular esse desenvolvimento, né? E aquilo que a doutora Priscila colocava, né? A neuroplasticidade, aquilo que você tem de dificuldade, você vai trabalhar, e aquilo que você tem de potencial, você também dá suporte. E isso faz uma diferença na história de vida desse ser humano. Porque hoje nós vemos crianças, né? Só que no que nós esquecemos é que essas crianças, daqui 15 anos, serão jovens e adultos, autistas, no mercado de trabalho, na universidade, no dia a dia da sociedade. Então, as crianças, né, que estão hoje um número altíssimo de diagnóstico, nós temos que pensar no amanhã dessas crianças, né, na autonomia, que serão jovens, serão adultos, eles precisam ter uma autonomia, eles precisam ter o máximo de desenvolvimento para que possam colher amanhã o fruto. Eu me lembro, Alcemir, quando eu fiz o diagnóstico do meu filho, o médico, eu sempre brinco assim, né, que é enfermeiro. Quando conversa com o médico, você sabe disso, sua esposa é enfermeira, pode falar isso com propriedade. Nós conversamos com os outros profissionais como colegas, né? Então, eu falo assim que o médico, ele foi mais um colega meu de profissão do que uma mãe. Ele não viu uma mãe, ele viu uma colega de profissão. E ele falou, ele foi muito assim, sincero comigo. Direto. Muito claro. Ele falou assim para mim, Marina, o que você espera do seu filho amanhã e o quanto você está disposta a abrir mão por ele. Conforme a sua disposição é o que seu filho vai ser amanhã. Forte, né? E você precisa estar disposta a abrir mão da sua carga horária de trabalho, disposta a abrir mão da sua casa, disposta a abrir mão de toda uma situação financeira, porque você tem que investir financeiramente e muito no seu filho. Não é pouco, porque os tratamentos são caros, mas tudo isso que você tiver que fazer, ou você faz agora, ou amanhã você não consegue mais recuperar. Confesso para você, Alcemir, eu cheguei na minha casa, eu literalmente enfiei minha cabeça num edredom assim, ó. Fiquei, literalmente aquela cabeça no buraco. Fiquei ali o resto do dia inteiro, sem entender, porque eu entendia, eu racionalmente eu tinha entendimento do que estava acontecendo, mas emocionalmente, como mãe, eu não estava conseguindo entender nada do que estava acontecendo na minha família. É bom você falando isso, Marina, porque os nossos ouvintes, inclusive quem está passando por essa situação, percebe que depende de nós, como diz aquela música, né? Depende de nós. A gente entra com tratamento, o pai e a mãe também se envolve, né? Claro que o pai e mãe não pode deixar de ser pai e mãe, que às vezes a gente quer ser o terapeuta dos filhos, inclusive você se especializou, eu estou fazendo minha pós-graduação em autismo, estudando, falei para você, não estou lendo, estou engolindo livros, né? Então a gente vai aprendendo muito, porque a gente ama, e a gente só percebe, todos os filhos são amados, mas a gente só percebe o quanto a gente ama quando um filho da gente precisa do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa presença. E isso é importante que os nossos ouvintes entendam. Nós precisamos, né, colocar nossa vida à disposição, como você diz, pagar esse preço. É claro, sem deixar de viver, porque até eu vi recentemente uma pesquisa que os pais de autista, muitos vivem um estresse mais elevado do que, por um exemplo, os pais de quem tem criança com síndrome de Down.
Então veja como que é. E muitos, como você disse, muitos acabaram se cansando, né? Por quê? Porque exige uma demanda, exige uma entrega, uma dedicação. E a gente ama demais. Esse amor faz uma enorme diferença. E eu gostaria que você falasse pra gente, depois desse diagnóstico, desse tempo de luto que a gente passa, porque é um luto que a gente passa. Perda da criança, né? Idealizada. Você idealizou uma criança que né? Não foi a que Deus me deu e a que chegou na minha casa. E agora, o que eu vou fazer? Porque aí vem outro problema. Como que eu vou fazer o tratamento? Porque precisa ser intensivo, custa dinheiro, e o SUS está preparado para isso? Ou tem fila, ou fala um pouquinho pra gente dessa outra situação agora. Outra dor, né? Outra dor. É muito difícil, né? Quem tem a criança que tem um filho com autismo, ele precisa de um acompanhamento multiprofissional. E esses profissionais, eles precisam ser especializados também no autismo. Então, é todo um desdobramento. Você precisa ter profissionais que saibam trabalhar com crianças e adolescentes. E, além disso, crianças e adolescentes autistas. Eu falo que o mercado de trabalho e a formação dos profissionais não acompanhou o ritmo do número de indicadores de autistas que nós temos. Verdade. Então, o que acontece? Hoje nós temos muitas crianças fazendo diagnóstico de autismo e poucos profissionais para atender essa demanda. Carência enorme. Então, mesmo no mercado privado, você vê que ele não consegue atender a demanda. Hoje, se você tem condições financeiras de custear 100% particular um tratamento com autismo, de crianças com autismo, você não consegue profissional para atender o seu filho. Meu filho está na fila de TO, né? Então, e já não é de agora. Aos poucos vai abrindo vagas. E quantas outras crianças estão chegando que precisam de vaga também? E nós temos uma situação que ainda agrava essa situação de abertura de vagas, né? A criança que ela está em tratamento, intervenção, nós falamos, ela está desenvolvendo. Se ela está desenvolvendo, conforme a faixa etária dela, ela resolve algumas coisas e aparecem outras demandas. Né? Então, hoje na primeira infância, 3 a 5 anos, 6 anos, né? Vamos dar o exemplo do seu pequeno. Ele tem umas demandas para serem resolvidas, que hoje o tratamento vai fazer essa intervenção. Quando ele chegar na fase escolar, 6, 7, 8, ele vai ter outras demandas. Ou seja, é um tratamento ao longo da vida. Por isso que também nós temos a dificuldade de abertura de vagas. Porque a alta... Não dá alta de um dia para o outro, não né? Dá, justamente. É constante. E quando nós pegamos todo esse contexto e trazemos para o Sistema Único de Saúde, agrava-se ainda mais a problemática. Por quê? Primeiro que tem toda uma dificuldade da política pública de saúde em relação ao autismo. Nós não temos, infelizmente, na nossa cidade e no nosso município, uma política pública implantada, voltada totalmente para o tratamento do autista no município. E isso agrava tanto que ocorre o que tem acontecido desde a semana passada, que a gente tem visto nas redes sociais, e eu trabalho numa clínica que atende 100% SUS, que é a Policlínica de Atendimento Infanto-Juvenil, onde nós tínhamos 3 profissionais que faziam o atendimento de diagnóstico e tratamento, que são os médicos, né? 2 psiquiatras. Um era a doutora Priscila, que veio aqui, outro doutor Hugo, e o outro doutor Tiago, que é neuropediatra. São 3 especialistas na infância e na adolescência. E nós tivemos a interrupção do contrato deles na semana passada, né? O doutor Tiago saiu um pouquinho antes, em janeiro, pediu exoneração, e na semana passada a interrupção do contrato dos psiquiatras. Então, você né? Como fica o cuidado dessas crianças, essas famílias agora, Marina? É o que eu tenho perguntado e as famílias têm perguntado, né? Porque são crianças que vão no médico pelo menos a cada 2, 3 meses para poderem pegar suas receitas, fazer o acompanhamento do seu manejo clínico, do seu comportamento. As crianças que precisam de medicamento precisam da receita? Não. Outros profissionais para manter essa receita é muito difícil, a maioria não prescreve o que o outro médico prescreve. E nós agora estamos ali com uma demanda altíssima agendada. Nós tínhamos pacientes agendados até junho de retorno, só na psiquiatria, e que hoje nós temos que atender um telefone e falar: eu não sei como vai ficar.
Para nós que somos profissionais da saúde, é angustiante, sabe? Eu já trabalhei na gestão, já fui da gestão, não me adapto à gestão, porque eu sei que eu nasci para ser assistencial. E assim, para nós da equipe, enxergar tudo isso, tendo o entendimento que nós temos e o conhecimento que nós temos, é angustiante você falar para uma família que você não tem resposta para dar para ela. E tem um paralelo que eu faço, né? A saúde mental, que o autismo vai entrar nessas questões da saúde mental, a rede da pessoa com deficiência também entra nessas questões da saúde mental. Se nós olhássemos a pessoa com deficiência e a saúde mental da mesma forma que nós olhássemos um paciente da oncologia, e nós chegássemos hoje a um paciente que está fazendo um tratamento na oncologia, que ele precisa fazer uma quimioterapia amanhã, e nós virássemos para ele e falássemos: não, amanhã você não vai fazer sua quimio porque eu não tenho quem vai te atender. Se nós colocássemos o mesmo peso e a mesma medida. Porque é uma vida também. Porque é uma vida também. Só que é uma vida subjugada, excluída. Totalmente excluída. Porque o problema da saúde mental, a situação do autismo, ele tem sido tratado como sobras. Só que quem trabalha no dia a dia, quem passa por isso, as famílias que passam por isso, sabem muito bem o sofrimento que isso traz. Sem contar, Marina, que é uma coisa que vem no coração, você como mãe, eu como pai de autista, a gente não vai ficar aqui para toda a vida. Nós vamos deixar nossos filhos, onde eles serão cuidados, quem vai assumir, né, os nossos filhos, porque nós queremos que eles desenvolvam, que eles sejam independentes, o quanto mais dependentes, melhores, mas nós não sabemos. Nós não sabemos e muitos de nós estamos dispostos a dar esse 100% por eles no que diz respeito ao que compete a nós como família. Mas existe uma outra parte que nós não conseguimos. Nós não somos médicos que prescrevemos. Nós não somos os terapeutas que fazemos as intervenções, que fazemos e nem podemos assumir esse papel, porque os nossos filhos, por mais que nós estudamos sobre autismo, meu filho tem que me ver como mãe. Isso. E não como a professora dele. Meu filho precisa me ver como mãe e não como a psicóloga dele. Porque eu não sou esse papel na vida dele. O meu papel na vida dele é mãe. Por mais que eu possa compreender o comportamento dele tal como a psicóloga dele. Você pode ajudar, né? Com as orientações. E contribuir em muito. Em muito, e muito, e muito. Com o teu conhecimento, né? Quem que está nos escutando, corre atrás do conhecimento. Conhecimento é a melhor forma que nós, pais, mães, podemos ter no nosso dia a dia, porque eu falo que nós estamos constantemente com nossos filhos, então nós temos as janelas de oportunidade para intervir com eles. Verdade. Enquanto que na terapia, a terapia vai cavar essa janela, vai provocar essa janela para poder fazer uma intervenção. Nós não. Nós temos essa janela aberta para nós. Porque os nossos filhos nos amam, então constantemente eles estão trazendo as demandas deles. Verdade. Né? Então, eu que vivi esse tratamento intensivo durante 4 anos na vida do meu filho. 4 anos de poder ter uma tarde livre por semana. Hoje eu colho o fruto disso tudo. Hoje a gente colhe a consequência disso tudo. Então, nós precisamos saber realmente onde nós queremos chegar com os nossos filhos. Eu falo que ter ouvido isso no meu primeiro momento de diagnóstico foi uma das piores falas que eu ouvi na minha vida. Mas foi a fala necessária. Porque a gente também, Alcemir, chega num ponto que a gente precisa assim, tá, não é o filho que eu pedi, não é o filho que veio, mas é o que eu tenho. E é o que eu amo, né? E é o que eu amo. Aí volta lá na fala inicial, que venha com saúde. E se não vir? Muda alguma coisa? Não muda nada. E lá em casa eu tenho 2, né? Eu tenho a Thalita, que
você também. A gente fala, né, que é neurotípica, e eu tenho o Felipe, que é atípico, né? E é assim, uma avalanche os dois, né? Porque primeiro um menino e uma menina, né? Já dá um choque de realidade. E segundo, eu tenho que sempre estar, nós, né? Eu falo eu, mas é eu e meu marido, né? Nós precisamos sempre estar colocando ali na balança, né? O jeito de um e o jeito do outro, o jeito de um e o jeito do outro. E, ao mesmo tempo, eu falo assim, que no começo é igual aprender a dirigir. Você começa a entender sobre autismo, aí você começa a repensar todas as suas atitudes como mãe e como pai. Porque eu pensava assim comigo no começo, eu tenho que entender como o cérebro desse moleque funciona. Eu tenho que entender como que ele me entende. Eu preciso entender essas falas dele para poder ensinar. Antes da fase do ensinar ele, eu preciso entender ele. Até porque, Marina, você falando, quantos pais que por não entender acabam oprimindo, judiando, crianças de 5 anos que não falam ainda, o pai e a mãe, esse guri é malandro, é sem vergonha. As birras. Por causa das birras. As crises, né? As crises sensoriais que eles têm são dificílimas para eles. Mas o comportamento é sempre, muitas vezes, um comportamento aversivo, um comportamento que ele não quer estar próximo, ele se irrita, ele chora, ele briga. Não pode sair da rotina, alimentação. Tudo muito regrado, né? E quando você vê tudo isso desemboca muitas vezes em atitudes que quem não conhece vai falar assim, nossa, é uma criança mimada, só faz o que quer, né? E essa desinformação precisa ser desconstruída, porque você precisa entender que isso nada mais é que a defesa deles. Que as pessoas não conhecem, na verdade. A sociedade não conhece. Então, de repente, se depara na rua com uma família, uma criança autista, e fala, nossa, que família que não cuida, que não ensina, que não educa, né? E não porque sabe. Muitas vezes ele vai se jogar no chão, ele vai bater em alguém, vai se bater, né? E nada mais é do que ele está buscando a defesa. Não é a forma correta? Não é, mas é o que ele sabe. E a gente precisa, junto com os profissionais, ensinar que ele pode se defender de outra forma, ele pode sair daquela situação de outra forma. A família, os profissionais fazem, sem dúvida nenhuma, uma grande diferença. Agora, Marina, infelizmente nosso tempo passou bem rápido aqui. Já corremos. Mas é bom a gente falar, porque eu sei que muitas pessoas que nos ouvem se identificam e até desperta nas pessoas o desejo de buscar ajuda. Nós temos aqui até uma pergunta de um ouvinte. Oi, bom dia, meu filho vai fazer 7 anos e não fala direito. O que pode ser? Ele está passando com fono. Ela disse que autismo não é. Os profissionais, né, vão dizer melhor. Fala um pouquinho pra gente, Marina. Olha, assim, eu não conheço seu filho, tá? Porque quando nós falamos de autismo, é muito importante a gente conhecer o contexto e ter o contato com a criança. Porque como o autismo vem de situações comportamentais, a gente precisa entender esse todo. Mas assim, se o seu filho está fazendo um acompanhamento terapêutico na área, né, com uma profissional que é fonoaudióloga. Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente sempre fala em relação a profissionais, você confia nesse profissional? Você sabe qual a formação dele? Sabe se ele tem experiência em autismo? Ele tem atendido outros autistas? Então, a primeira coisa em relação a um parecer de um profissional, você precisa fazer alguns filtros em relação a esse profissional. Porque, como eu disse, a formação na área não é fácil. E muitas vezes tem gente que está trabalhando e não tem as formações, não tem esse conhecimento. E não é porque ele é ruim, não, é porque é difícil adquirir esse nível de conhecimento na área de formação. Outro profissional que poderia ajudar nessa avaliação, que é de suma importância, é também o psicólogo, que é o especialista em comportamento. Então, ele pode dar esse suporte junto com a fono para poder entender essa ausência de fala. E o que é essa fala, né? Não fala. O que ele não fala? Ele não fala nada, ele aponta, né? Já tem alguma história de perda auditiva? Não tem. Então, quando eu falo assim, quando chega uma queixa para nós, o que a gente parte do princípio de todas as possibilidades. E aí nós vamos como que lapidando essas possibilidades,
nós vamos fazendo o diagnóstico também por exclusão, né? Então, tem que ter esse olhar desse todo. Seu filho já está na parte no acompanhamento de fono, né? Quais outros comportamentos estão junto com essa ausência de fala? Porque a gente fala muito do autismo com a ausência da fala. Mas existem os autistas verbais e não verbais. Isso é questão da apraxia da fala, né? Porque a gente sabe os sintomas, mas quem vai dar realmente, vai dizer, olha, realmente tudo encaminha para ser autismo. Tem uma equipe que vai fazer a avaliação também, né? Como você disse, não existe exames, então tudo isso é muito importante. O meu, eu comecei a perceber que eu chamava um nome, ele não dava atenção, né? Enfileirava carrinho, então vários sintomas, se bem que nenhum autista é igual ao outro, tem sintomas que tem nenhum, em outros não tem. Então isso tudo faz com que a família, então não é, o meu é, mas o meu não tem isso. Então sempre a busca de um profissional, um neuro, né, ou um psiquiatra infantil, partir desta consulta, com certeza a pessoa consegue... Vai fazer os direcionamentos necessários, porque o diagnóstico, por exemplo, o meu filho, ele demorou 8 meses para fazer um diagnóstico. Então. Porque ele é verbal. É totalmente quanto mais leve, mais dificuldade. Demora para... Eu falo o ser, porque eu brinco muito com ele assim, né? O ser demora para falar, mas quando fala, desemboca, fala. Você nem entende, inclusive, aonde ele está chegando, de tanto que ele fala minuciosamente, né? Então, cada um, né, para essa ouvinte que está fazendo essa pergunta, provavelmente pode ser uma mãe ou uma avó, não sei, mas assim, cada criança tem que ser vista de forma individual, dentro e principalmente com um grupo grupo de profissionais que compreendem e entendam sobre autismo. E entender sobre autismo não é só ter formação, viu, gente? Precisa ter muita experiência, justamente por conta dessa diversidade do espectro que a gente está falando aqui, né? Então, para mim, como mãe, como profissional de saúde, que atendo nós fazemos esse acolhimento lá na clínica, já tem 4 anos que eu vejo autistas, acolho, recebo. Para mim é muito tranquilo esse olhar, porque é muito tempo já convivendo com eles, né? Inclusive, eu conheço 2 jovens adultos autistas, que a gente pretende trabalhar um grupo terapêutico, um está fazendo medicina e o outro está na residência de enfermagem. Então a gente pretende caminhar junto para me entender um pouquinho o que é esse espectro na vida adulta. Como que eles se viraram até agora sem diagnóstico. Eles fizeram diagnóstico tem 3 anos, recente. Um já estava na faculdade, o outro já na residência. Então, como que eles se viraram, chegaram até agora? São aqui da nossa cidade, né? Eu falo assim, acaba atraindo, né? Tem um imã, vai chegando todo mundo muito perto, né? Porque é muito, para mim isso se tornou, não é algo assim que é um peso, se tornou muito leve. Assim, já fechando, que o nosso horário está correndo, né? Quando eu falava assim, é igual dirigir carro, né? No começo você pensa muito antes de agir, porque você não entende como funciona. Mas depois que você sabe o jeito que o carro deslancha, você dirige no automático. Verdade. Marina, infelizmente o tempo passou depressa e eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Em outras oportunidades nós voltaremos aqui. Quero agradecer imensamente sua presença, essas palavras, essas orientações que trazem esperança. Porque o autismo, embora seja algo que a família, ninguém sonha isso dos seus filhos, ninguém quer um filho autista, mas também não é o bicho de 7 cabeças. Você pode, como família, buscar ajuda profissional, doar-se e com certeza os resultados eles virão. Como você disse acerca do seu filho, eu tenho certeza que os resultados virão na vida de tantas outras pessoas, pais e mães que estão ligadinhos com a gente, que possuem a fé em Deus e que acreditam também na ciência e no trabalho dos profissionais e o trabalho também, e cada família acaba dedicando aos seus filhos, aos amores de suas vidas, né? Que são os nossos filhos. Muito obrigado, minha irmã, que Deus abençoe, desejo um ótimo dia, que essa situação aqui da nossa cidade, né, principalmente esses cortes aí em relação ao atendimento aos autistas, às crianças deficientes, a gente possa ver sanada. São os nossos votos, nosso desejo que as autoridades possam olhar com mais carinho
para as nossas crianças. É o que eu desejo, eu tenho certeza que a nossa sociedade também, né? Que a gente deseja e sabe que precisa, que é primordial. Obrigado, viu? E eu me coloco à disposição. Eu trabalho na policlínica, né? Eu estou lá todos os dias no período da manhã. Caso alguém que esteja escutando tenha dúvida, esteja passando por esse momento de diagnóstico ou tenha, né, essa dúvida em relação ao diagnóstico, pode estar nos procurando. Mesmo que nós não tenhamos hoje o profissional médico que faz o diagnóstico, nós acolhemos. E a orientação é muito importante, né? Nós acolhemos vocês. Nós não vamos deixar de vê-los. Não vamos deixar de recebê-los para fazer as devidas orientações que nos cabem, né? Como eu falava para você no começo, antes da entrevista, eu sou enfermeira, né? Eu escolhi ser enfermeira porque eu escolhi cuidar das pessoas. Amém. E cuidar das pessoas, a receber as pessoas na condição que elas se encontram. Essa escuta é muito necessária, porque hoje todo mundo quer fazer alguma coisa, menos escutar o outro. Verdade. Né? Então, nós estamos lá, nós sabemos que muitas vezes nós não podemos dar todas as respostas, mas o nosso ouvido a gente coloca à disposição. Um abraço, sempre fé em Deus e esperança que existe o nosso Deus que dá força para a gente levantar todo dia e ir para esse campo de batalha. Que somos mais que vencedores, viu? Que se chama saúde pública e saúde, ser profissional de saúde hoje é realmente mãe de autista, é levantar todos os dias, vestir a armadura e ir para a batalha, né? Tá certo. Um abraço para todo abraço, mundo, viu? Semir, muito obrigada, viu? A gente que agradece, um bom dia.